Depois que eu ouvi essa palavra do meu pastor, que foi meu professor, ele disse assim: por que temes? Eu não temo mais a nada. Sabe? Essa é a palavra que nós temos que ter. Porque a gente tem. Quantas pessoas elas estão sofrendo nesse mundo? E não precisa ser na janela da S40, não, aqui, sabe, a sua vizinhança. Glória a Deus. Teve um amigo que ele falou para mim assim: pastor, teve uma senhora que toda noite ela manifesta com o espírito imundo e não tem ninguém para chegar lá e expulsar no nome de Jesus. Eu falei: por que você não faz isso, irmão? Mas pastor, mas eu posso? Eu falei: a Bíblia diz: em meu nome expulsaram demônios. Você pode, porque você está usando o nome de Jesus, queridos. Você pode. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando em Filipenses 4,13: posso todas as coisas daquele que me fortalece. É Jesus que nos fortalece. A gente não pode ter medo de quem já foi pisado pelo Senhor Jesus Cristo. Tem gente que fala: eu tenho medo de falar dessa palavra, tem gente que fala é o outro. Não. A gente não pode ter medo dos espíritos imundos. Não. Porque no nome de Jesus ele já foi derrotado. Eu falei: irmão, liberta, irmão, essa pessoa tá, talvez ela está dependendo de uma palavra chamada Jesus. Vai a essa pessoa, irmão. Mas pastor, eu não tenho essa unção. Eu falei: irmão, o que é unção? O que é unção, irmão? Tem muita gente que está enganada a respeito da unção. A unção vem, queridos, a unção é a manifestação de Deus mediante a tua fé nele. Se você tem fé no Senhor, você tem a unção de Deus na tua vida. Você tem a unção de Deus na tua vida. Isso que é a palavra unção. E aí eu disse assim para ele: irmão, vai lá, diz assim, em nome de Jesus, você espírito imundo que está atormentando ela há anos, eu te ordeno, sai dela em nome de Jesus. Ele fez, e hoje ela é uma grande serva do Senhor. Então, querido, só precisava de uma palavra. Talvez você, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança, você tem. Ou então você pode ajudar, porque olha, lembre disso, nunca mais esqueça, queridos. Nós temos 4 membros espirituais. E esses membros, a igreja de Tessalônica ela tinha. É a cabeça, pastor? Não, porque Jesus é o cabeça. São os olhos, pastor? Não, porque o Espírito Santo é quem nos direciona. Ele é o nosso olho. Mas é o que, pastor? É a boca. Fala assim: boca. Para que serve a boca, queridos? Para ensinar a palavra. Glória a Deus. A boca ela serve para ensinar. O primeiro membro espiritual é a boca. Ensinar, falar, convencer. Amém. Ganhar. Aleluia. Consolidar. Discipular e enviar. A boca ela serve para isso, queridos. Depois diz assim, faça assim: mãos. Depois eu vou fazer pergunta, hein? O pastor me conhece, ele sabe que eu faço pergunta, hein? Diga: mãos. Para que serve a mão, querido? Para contribuir, para abençoar, para doar. O povo de Tessalônica, olha, eles doavam sem retorno algum, queridos. Eles não queriam retorno. O retorno que eles queriam era de almas. Eles doavam sem retorno algum. É tanto que até Paulo, lá no segundo livro de Tessalonicenses, eles falam: muitos de vocês estão ansiosos. O amor deles era tanto, que muitos estavam ansiosos. Ou seja, queria ficar à sua custa. Mas aí o apóstolo Paulo chegou lá e deu uma palavra dura. E eu creio que eles moldaram. Porque tudo é, sabe, uma palavra dura que o apóstolo Paulo deu. E ali tudo foi resolvido. O povo de Tessalônica tinha uma grande qualidade, uma grande característica, queridos.
Eles não queriam ouvir palavras que agraciassem o ego deles, não. Eles queriam ouvir palavras que viessem edificar a vida deles. E se fosse dura, eis-me aqui, Senhor. Se fosse de amor, eis-me aqui, Senhor. Queridos, independente da palavra, nós temos que ouvir. Se essa palavra me edificar, olha, naquele dia, quando esse pastor me falou assim, por que Deus? Eu disse, poxa, o camarada está me chamando de medroso. Falei, não. Mas depois eu entendi. Eu falei, Deus, se Ele falou isso é porque tem alguma coisa errada na minha vida. E eu quero, Senhor, a resposta e a revelação dentro da Tua palavra. Aí Deus também chegou lá. Bem duro. Como verão se não há quem pregue? Deus. Eu disse assim, eu sei, Senhor. Então, queridos, apesar de eu ser, sabe, o pastor fundador da Igreja Batista Casa de Deus, todo novinho ainda, Ministério Salvador, mas eu disse, não, Senhor, não quero ficar mais aqui. Eu quero começar a desbravar. Eu quero conhecer, Senhor, para eu trazer isso como experiência. O Senhor me chamou para ser um evangelizador. Sabe? Um evangelista. Sabe, Billy Graham, eu fico observando, olha, o amor e a almas que ele ganhou. Quem for das antigas sabe quando Billy Graham veio ao Brasil, não é pastor, não é pastora, né? Então, imagine o número de almas que esse homem ganhou, Billy Graham. Ele era pastor, mas ele disse não. Foi fundador do ministério, mas ele disse não. Eu tenho que sair ao mundo e pregar a palavra, porque tem muita gente necessitada. Glória a Deus. Pregou para presidente. Sabe? Aquela música que vocês conhecem, talvez vocês conhecem, sabe aquela música? Quão grande estou, quem conhece ela? Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. É do Billy Graham. Nunca digo, olha, fulano foi para o céu, Beltrano não foi. Fulano foi para o céu, outro não foi. Não. Deixa na mão de Deus. Glória a Deus. Porque quem sabe, olha, queridos, eu fiz um trabalho missionário lá no Hospital do Câncer. Nossa, em dezembro. Tinha uma irmã da nossa igreja que estava com câncer. E aí eu falei assim, Senhor, por que o Senhor não permitiu que ela fosse curada, Senhor? Porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre as nossas dores e enfermidades. Por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Eu comecei a chorar. Porque cada pessoa gostava dela lá da igreja, mas, sabe, todo tipo de pessoa que entrava eu cuidava. Eu comecei a chorar. Aí Deus disse assim, a minha graça te basta. Aleluia. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aquela senhora chamada Dona Marli, que hoje dorme com o Senhor desde 2005, dorme com o Senhor. Eu fui lá e falei assim, pastor, temos muito trabalho para fazer aqui nesse hospital. Olha, pastor, eu vou ficar aqui intercedendo, o Senhor vai em cada quarto. E outra coisa, eu quero minha Santa Ceia, pastor. Ela sabe, gemendo de dor, porque olha, câncer não dói. Mas, quando está em estado terminal, querido, é uma dor. Ela disse, pastor, vamos buscar o Espírito Santo que está doendo muito. Eu dei a Santa Ceia para ela. Ela começou a buscar o Senhor, começou a falar em línguas. E depois ela dormiu. E ela disse, vai, pastor, lá. Vai nos quartos lá, pastor, para mim. Glória a Deus. Vai lá e prega com meu esposo. O esposo dela era tão servo de Deus, sabe? Era um grande colaborador, que quando ele faleceu antes dela, porque ele via a situação dela, o sofrimento dela, e lutava, estava sempre lá, não dormia, trabalhava, ia para lá. Então ele, sabe, deu derrame e foi fulminante. Aí quando eu contei para ela, ela fez, não, pastor, ele está com o Senhor Jesus. Aí ela foi. Aí eu fui lá nos quartos. Comecei a evangelizar. E são várias pessoas. E assim, eu ficava triste, porque depois que elas recebiam Jesus como seu Salvador, elas faleciam, queridos.
em uma